Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de papel da amígdala em humanos. A partir de experimentos realizados com os animais, nós conseguimos obter dados o suficientes para validar a função da amígdala em humanos. Neste vídeo, nós vamos relacionar os experimentos realizados com animais, com humanos, e vamos validar essas informações na aplicação clínica da função da amígdala. Primeiramente, vamos lembrar que a amígdala também está associada a emoções positivas. Normalmente, quando a gente fala de amígdala, nos lembramos da função da amígdala com funções negativas, como o medo e a ansiedade. Porém, a amígdala também tem uma importante função para o processamento de emoções positivas. Em um experimento, a amígdala demonstrou que conecta tanto estímulos de recompensa quanto também estímulos de punição. Para comprovar isso, os pesquisadores realizaram um experimento com macacos. Neste experimento, um grupo de macacos aprendeu a associar imagens abstratas com uma recompensa, enquanto outro grupo de animais aprendeu a associar imagens abstratas com uma punição. O desenho experimental transcorreu da seguinte maneira: um grupo de animais foi estimulado a aprender uma associação com uma imagem abstrata qualquer e, após essa apresentação dessa imagem, o grupo de animal recebeu uma recompensa, como, por exemplo, um suco de uva que é altamente apreciado pelos animais ou uma fruta. Enquanto ocorria o teste, a função da amígdala era monitorada. Já um outro grupo de animais aprendeu a associar uma imagem abstrata com uma punição. Assim, o animal aprendeu a enxergar um tipo de imagem qualquer e, após isso, ele recebeu uma punição, como, por exemplo, um choque elétrico. Também a atividade da amígdala foi monitorada durante esse experimento. Após isso, o que os pesquisadores fizeram? Inverteram o valor funcional da imagem. O que isso quer dizer? Aquela imagem que outrora era associada com uma punição veio agora associada com a recompensa. Por sua vez, a imagem que era associada com uma recompensa veio agora seguida por uma punição. Esses dados deram informações importantes para os pesquisadores. A primeira informação importante foi que foi possível separar as atribuições da amígdala para o processo visual e também para o valor do estímulo. Também esses dados mostraram que as mudanças dos valores das imagens modulavam a atividade da amígdala. Isso foi possível concluir uma vez que a mudança era rápida o suficiente para ser responsável pelo aprendizado comportamental. Vamos falar agora a respeito de aprendizado e memória, o aprendizado e memória implícito e também o aprendizado e memória explícito. Nós vamos ver que diferentes regiões do encéfalo, ambos localizados no terceiro giro do lobo temporal, estão envolvidos com aprendizado e memória implícito e aprendizado e memória explícito. Quais são essas regiões? Os núcleos amidaloides e também o hipocampo. Vejamos o seguinte: enquanto a amígdala é uma região importante que vai participar dos mecanismos de memória e aprendizado implícito, o hipocampo, por sua vez, é uma região importante que vai participar dos mecanismos de memória do aprendizado explícito. Mas, enfim, precisamos agora separar o que é um aprendizado implícito em relação ao aprendizado explícito.
Uma memória implícita é aquela memória onde nós vamos armazenar uma variedade de habilidades inconscientes. São habilidades que estão armazenadas no meu encéfalo, mas são inconscientes. Eu não consigo verbalizar essas habilidades. Um exemplo disso seriam as habilidades motoras. Um outro exemplo importante seria o condicionamento clássico aversivo. Essas memórias, essas habilidades, são memórias implícitas. Eu tenho essas memórias, porém elas são inconscientes. Por outro lado, a memória explícita é aquela memória que vai armazenar uma variedade de habilidades conscientes. Essas habilidades conscientes são aquelas habilidades onde eu posso contar verbalmente ou por escrita, ou seja, transmitir uma informação consciente, como, por exemplo, uma memória episódica de eventos específicos, ou até mesmo uma memória semântica, uma memória sobre conhecimentos específicos. Então, veja bem, se eu estou contando um fato, narrando uma informação ou passando uma informação, eu estou utilizando a memória explícita. E quem armazena a memória explícita é o hipocampo. Por outro lado, se eu tenho uma memória, por exemplo, motora, se eu sei tocar um instrumento musical, se eu sei digitar rapidamente o número da senha do meu banco no caixa eletrônico, ou se eu tenho a memorização do condicionamento clássico aversivo, esses são exemplos de memória implícita, de habilidades inconscientes, e quem tem como função armazenar esse tipo de memória é a amígdala. Baseado nisso, obviamente, lesões na amígdala, lesões no hipocampo vão levar a funções diferentes no processamento da informação do condicionamento clássico aversivo e de outros tipos de memórias. Vejamos então, se eu lesionar a amígdala, olha o que vai acontecer. A lesão nessa estrutura vai acarretar em que os animais ou as pessoas não demonstram respostas fisiológicas do condicionamento clássico aversivo. Também vai mostrar que não ocorrerá o aprendizado implícito. Além disso, essas pessoas ou animais, na verdade, falando agora mais de pessoas, vão apresentar uma boa memória da experiência. Isso porque ocorrerá o aprendizado explícito, uma vez que o hipocampo não foi lesionado. Estamos falando apenas em lesões da amígdala. E quando ocorre uma lesão no hipocampo, vejamos que essas relações fisiológicas vão ser exatamente opostas. Olha o que acontece em uma lesão no hipocampo. Lesionando o hipocampo, primeiramente, as pessoas vão demonstrar respostas fisiológicas do condicionamento clássico aversivo, pessoas e os animais. Apresentam também o aprendizado implícito, uma vez que agora a amígdala está intacta. Porém, essas pessoas não vão apresentar uma boa memória da experiência e também não ocorrerá o aprendizado explícito. Lembra que agora nós estamos falando em lesões no hipocampo, que participa do armazenamento da memória explícita. Com base nisso, as observações clínicas com uma lesão bilateral da amígdala demonstram o seguinte. Primeiramente, os pacientes não desenvolvem o condicionamento clássico aversivo. Além disso, essas pessoas não são capazes de reconhecer expressões faciais de medo. E também essas pessoas não geram respostas autonômicas do medo, ou seja, aquelas respostas relacionadas com a ativação ou inibição do sistema nervoso autônomo.
Se nós olharmos agora, um paciente com uma amígdala normal sem estar lesionada, este paciente vai ter um aumento da atividade dos núcleos amidaloides durante o processo do condicionamento clássico aversivo. Esse paciente também, com a amígdala normal, apresenta uma maior ativação do complexo amidaloide com expressões faciais de medo. Desta maneira, nós podemos entender que a amígdala é extremamente importante para a avaliação subconsciente do significado do medo. Vamos ver agora alguns experimentos com humanos. Já vimos que lesões na amígdala reduzem as respostas emocionais. Se você está num ambiente quieto, na sua casa ou até mesmo caminhando num parque ou na cidade, e de repente você escuta um som extremamente alto, provavelmente você vai ter uma resposta reflexa. Essa resposta reflexa vai fazer com que você dê um salto repentino. Este salto repentino nada mais é do que um sobressalto. Com base nessas informações, os pesquisadores puderam fazer um desenho experimental do sobressalto para avaliar a função da amígdala. Os experimentadores separaram dois grupos. Um grupo era de pessoas com lesão na amígdala. Um outro grupo era um grupo controle de pessoas sem lesão na amígdala. O que aconteceu? Esses dois grupos foram submetidos à apresentação de imagens desagradáveis. Então veja bem, os dois grupos foram mostrados com uma série de imagens desagradáveis. Todos os dois grupos, todas as pessoas. Imediatamente à apresentação dessas imagens desagradáveis, os dois grupos foram estimulados com um estímulo sonoro alto para observar a ocorrência do sobressalto. Olha o que o resultado experimental mostrou. Aqueles pacientes que tinham uma lesão na amígdala, após a estimulação sonora, apresentou um sobressalto muito pequeno. Em contrapartida, as pessoas sem lesão na amígdala apresentou um sobressalto muito alto. O que o resultado desse experimento mostrou para os investigadores? Mostrou que a resposta do sobressalto foi maior no grupo sem lesão na amígdala. Isso implica uma função da amígdala na resposta de sobressalto após a visualização de imagens aversivas. Em um outro experimento, os pesquisadores também separaram dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoa era um grupo que apresentava lesão na amígdala. Um outro grupo de pessoa era um grupo sem lesão na amígdala, um grupo controle. Nesse outro experimento, os pesquisadores narraram uma história. E à medida que os pesquisadores narravam uma história, eles iam mostrando objetos que fortalecia a interpretação visual daquela história que era narrada. Obviamente, a história continha um conteúdo emocional muito grande. Basicamente, a história contava uma história de uma mãe com uma criança que estava andando na rua e de repente ocorreu um acidente de carro. A partir desse acidente de carro, chegou uma ambulância, socorreu os feridos e, à medida que essa história estava sendo narrada, o experimentador mostrava alguns objetos para dar maior valor emocional para a história. E após a ambulância chegar, socorrer os feridos, levou embora os feridos para o hospital e a vida desse pessoal continuou numa boa. O que aconteceu, pessoal? Durante essa narrativa, os pesquisadores tinham como objetivo observar o que acontecia com o grupo com lesão na amígdala
em relação ao grupo sem lesão na amígdala. Os resultados desse experimento mostrou o seguinte: o grupo com lesão na amígdala apresentou uma menor carga emocional da história. Além disso, não apresentou uma memória muito detalhada dos eventos que aconteceram. Com isso, os pesquisadores conseguiram concluir que danos na amígdala interferem nos efeitos das emoções sobre a memória. Pessoal, a respeito da amígdala em humanos e os experimentos, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido o conteúdo. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado e até mais.